Esses islamistas foram simplesmente destruídos em um debate com Tommy Robinson, na Oxford Union, um dos centros de debates mais prestigiados do mundo. A questão em pauta era: o Ocidente tem o direito de desconfiar do Islã? Eu até poderia contar o que aconteceu nesse debate, mas sinceramente, vocês precisam assistir, pois nenhuma palavra faz justiça ao ocorrido. Stephen Yaxley Lennon, conhecido por seus hooligans como Tommy Robinson. Stephen, há uma multidão lá fora em motim contra você esta noite, e sem a proteção e generosidade de um presidente palestino muçulmano e de um comitê executivo majoritariamente sul-asiático, você estaria bastante cooked. Se vocês não entenderam o que acabou de acontecer, ela, em um debate sobre se o Ocidente deveria desconfiar do Islã, disse para Tommy Robinson que os manifestantes islamistas lá fora realmente fariam mal a ele. Meu Deus, não tem como ser mais estúpido que isso. Mas é claro que essas pessoas são burras. Graças a Deus, quem estava debatendo do outro lado era muito inteligente. Alguns momentos desse debate vão te surpreender. Eles fizeram de tudo para provar que o Islã é um Real. Eu não posso dizer isso no YouTube, gente. Vocês têm que assistir isso. Vocês simplesmente têm que assistir. Bem-vindos ao Bushback. Eu sou Yara Kay, sua apresentadora. Eu amo um bom momento de debate. Mas eu Eu amo especialmente quando os próprios debatedores criam os problemas e os argumentos pra gente. Quero dizer, o Ocidente deveria desconfiar? Não, não deveria. É exatamente por isso que esse monte de gente está aqui fora tentando assustar vocês e machucar vocês, de acordo com essa jovem garota. Mas não foram só momentos como esse Que tornaram esse momento agora infame para essa jovem garota. Eu nem sei o nome dela. Esse vídeo já soma 8,5 milhões de visualizações só nesse trecho. E há dezenas e dezenas de milhões de pessoas dizendo algo como: talvez o fato dela dizer claramente que ele está sob ameaça não seja favorável ao Islã. Quem diria? Mas veja este aqui. É muito bom. 52% halal, obrigatório. Eu poderia continuar, mas o mais importante para mim é a questão da liberdade de expressão nisso. Então vamos deixar isso claro, certo? 78% dos muçulmanos britânicos acreditam que nenhum público should publish pictures of Muhammad. Uma maioria esmagadora, isso aumenta para 87%. Ou seja, são 9 de cada 10 muçulmanos que estão andando nas ruas hoje em um país que aboliu completamente as leis de blasfémia. Suspeita não é uma palavra forte o bastante. O Ocidente deve resistir ao Islã com toda a força possível, em nome da liberdade de expressão. Muito então, bem dito. aqui estamos nós, com essa charge, certo? E é hora de provar que não vou me submeter. Não vou seguir leis religiosas de outros lugares. Minha esposa pediu para não expor isso por medo de represálias familiares, mas respondi que, se não fizesse, estaria me submetendo ao Islã. Então, aqui estamos. Não é suficiente que metade da equipe que te convidou para esse debate eram mulheres muçulmanas que queriam ouvir suas opiniões e seus argumentos? Como presidente muçulmana, não basta ter convidado a esta Câmara para expor seus argumentos? Isso não é justificativa e evidência suficiente para você acreditar que realmente acreditamos na liberdade de expressão? Eu não teria me tornado presidente de um grupo que defende a liberdade de expressão se não acreditasse nisso. Obrigado, querida. Tudo bem. Posso? Muito obrigado. País para decidir que não. Eles estão em pânico. Eles estão apavorados que ele vai mostrar uma imagem de Maomé. Apavorados. Questão de ordem levantada, ouvirei o próximo orador. Faz muito tempo que estive neste plenário e conhecia bem as regras. Nós nos espelhamos na Câmara dos Comuns. Adereços não são permitidos. Fico me perguntando se a regra sobre adereços é a mesma na Oxford Union. Agradeço ao nobre cavalheiro pelo ponto de ordem. Não, com licença. Espera um segundo. Na ausência. Um momento, Sr. Fox, Sr. Presidente. Acho que o ex-presidente também está levantando um ponto de ordem. Acabei de me lembrar da vez em que a outra fila tinha pelo menos minha culpa, Michael, antes de começar. Que a proibição não foi estendida e você sente que Israel teria que voltar. Obrigado, certo. Então, você está dizendo que não, que simplesmente não existe essa regra. Só quero encerrar isso. Vou decidir sobre a questão de ordem. Não há restrição nas normas da Câmara quanto ao uso de adereços. Porém, encorajo o Sr. Fox a expor seu ponto e prosseguir. Eu estava até a questão de ordem. Então, é nesse espírito que não vou deixar de mostrar isso a vocês como um inglês que acredita na liberdade de expressão.
Eu não vou me submeter. Eu não vou me curvar. Para quem não entendeu, esse é um político inglês que causou muitos danos e é muito pró-Islã. Então, acho que isso prova exatamente o que eu estava tentando demonstrar. Que nesse envelope vivia o seu medo, e o seu medo do Islã e do que o Islã faria com você se você irritasse o seu mago do céu extremamente sensível. E o que havia nesta sala é uma tradição britânica saudável, brilhante e nobre, de suspeita em relação ao Islã. Eu encorajo vocês a aprovarem a moção. Muito obrigado. Quer dizer, tem como ser mais dramático do que isso? Não. Sério, dava pra sentir a tensão no vídeo. Tipo, não. Tipo, os islamistas, eles não aguentam. Eles simplesmente não aguentam. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Por favor, não faça isso. E você tem o... E ele nem estava planejando mostrar. Mas ele só queria lembrar todo mundo, tipo, vocês acham que existe liberdade de expressão? Você acha que essas pessoas têm liberdade de expressão? Não, isso não é liberdade de expressão. O que está acontecendo? Só para lembrar como essa mulher começou esse debate. Mas vamos entrar em alguns pontos do debate, porque foi tão bom. Você também tinha o Jonathan lá, Scaradotti, sagrado. Sei porque sou Scaradotti. Ele fez algo brilhante. Mais de 6 semanas após a promessa da Oxford Union de publicar meu discurso de junho, o vídeo completo ainda não foi divulgado. Embora partes das gravações do debate deles tenham sido exibidas em outros locais e bastante editadas, eu mesma registrei meu discurso com autorização da União, como garantia. Por isso, estou publicando por conta própria. Eles devem liberar o debate completo. O Ocidente deve desconfiar do Islã? Quando Jonathan ganhou debates antes, não publicaram as gravações por medo, já que ele foi muito bem. Por isso ele disse, desta vez vou gravar. Quero abordar alguns pontos que ouvimos do outro lado. Que, na verdade, o argumento mais forte deles parece ser que qualquer pessoa que fez algo ruim em nome do Islã, na verdade não era realmente muçulmana, ou não estava realmente seguindo as verdadeiras escrituras do Islã. Obviamente, isso é um absurdo. E, de facto, eles são descrentes. Mas mesmo essas pessoas, o Islã reserva alguns tratamentos bastante vis para elas. Só por esse motivo, para os não crentes do Islã, eu questionaria se devemos ou não desconfiar dele. E devo dizer, mais uma vez, devo agradecer à Presidente por sua hospitalidade em nos trazer aqui esta noite. Admiro ela por promover o debate. Ela também foi uma anfitriã maravilhosa no jantar. Da última vez, quase me colocaram do lado de fora, mas desta vez, ela me colocou na mesa principal. Inclusive, ela me ofereceu um pouco de vinho. Achei que Allah havia amaldiçoado o vinho e todos envolvidos com ele. Quem bebe, serve, vende, compra e prepara. E para quem é feito, quem transporta e para quem é levado. Espero que ela ainda seja vista como muçulmana, pois a versão do Islã dela parecia bem mais agradável do que a que muitos conhecem. 5 minutos antes de Salmanad detonar sua bomba, matando 22 pessoas em um show da Ariana Grande na Manchester Arena, ele foi visto por Kyle Lawler, um segurança de 18 anos. Após o atentado, Kyle disse à investigação: tive um mau pressentimento sobre ele. Kyle estava desconfiado. Mas ele não agiu. Ele não deu o alarme. Porquê? Aqui está o que ele disse. Eu me senti inseguro sobre o que fazer. Isso foi relatado à investigação. Ser acusado de preconceito ou racismo me deixou hesitante. 22 pessoas morreram. É uma lição sobre ignorar suspeitas. O Ocidente precisa aprender essa lição urgentemente. Não, obrigado. Recebi ligações de amigos, familiares e colegas esta semana. Alguns me elogiaram pela coragem. Outros questionaram minha sanidade por voltar aqui. E 1 ou 2 pediram que eu não falasse com você hoje à noite. Porquê? Em que sentido é preciso coragem para vir falar numa associação estudantil de debates? Por que seria imprudente para a minha segurança vir debater a convite de uma mulher muçulmana com 2 homens muçulmanos e um cavaleiro católico vitoriano de Iraque? Todos nós sabemos o motivo. O que significa mais? Bem, a vitória. Todos nós sabemos porquê. There's quite a lot of security here. It's why... Um clima eletrizante no ar. Por isso, o debate teve cobertura da mídia antes de ocorrer. É por causa do Islã. Agora, eu não sou muçulmano. Para ser totalmente transparente, eu sou judeu e britânico. Então não estou aqui para falar pelos muçulmanos, nem sobre o que muçulmanos individuais pensam, sentem ou acreditam. Não estou aqui para discutir sobre versículos do Alcorão e Hadith. Estou aqui hoje para defender os valores ocidentais neste debate. Estou aqui para falar sobre como o Islã tem se infiltrado em nossas vidas. Eu adoraria não estar aqui, especialmente neste momento. Eu não gosto de falar sobre esse assunto de novo. Não gosto de falar sobre o Islã. Não é a minha fé, não é a minha ideologia. Mas, repetidas vezes, isso tomou conta de mim, entrou na minha vida, nas suas vidas.
Eu não imaginei isso por ódio. Não importa o que as pessoas lá fora digam. Só uma pessoa neste debate fez ameaças físicas e estava lá. Não. Obrigado. Sou motivado pelo amor. Amor pela liberdade, amor pela vida, amor pelo debate, pela discussão, amor pelo Ocidente. É um bom discurso quando, diante das câmeras, você fica sem saber o que dizer. Uau! O Ocidente valoriza a liberdade e a coragem de dizer a verdade. Por isso estou aqui. Costumo perguntar às pessoas qual sua primeira lembrança consciente do Islã. A minha foi aos 8 ou 9 anos, quando Salman Rushdie publicou os versos satânicos. O que se seguiu foi uma irrupção global de fúria islâmica. Queima de livros nas ruas, Uma fátua de morte do Ayatollah Khomeini e um rastro de terror que cruzou décadas e fronteiras. Quero dizer, gente, vão ouvir isso, mas tem mais. Ok, tem mais. Não é só ele. Você também tem Tommy Robinson. Prepare-se. Vai ser revelado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu preferia muito mais estar assistindo ao jogo da Inglaterra do que estar aqui esta noite. Eu simplesmente vim aqui por causa do compromisso com a liberdade de expressão que a AUA teve para este evento. Eu sei que vocês têm opiniões totalmente opostas às minhas, mas eu sei que as pessoas podem acabar me convidando para algum lugar sem perceber o que vão enfrentar. Então, estou totalmente ciente da reação negativa que vou enfrentar. Mas eu te parabenizo pela sua defesa da liberdade de expressão e é por isso que eu vim aqui esta noite. Parabenizo Oisha pelo primeiro grande discurso e lamento que sua família não esteja presente para ver. Mas não foram meus apoiadores que os atacaram lá fora. Não são meus apoiadores que estão causando confusão, quebrando o local e atacando policiais. Também não são apoiadores do nosso lado do debate. São apoiadores do seu lado do debate, que estão lá fora causando caos. Então, antes de falar sobre o Islã, gostaria de acreditar, como Jacob e o painel, que não deveríamos suspeitar do Islã. Jacob, só 480 muçulmanos vivem na sua região eleitoral, ou 0,5%. Você provavelmente nem encontra um muçulmano. Há 3 mesquitas, sendo a principal na Universidade de Bath. Eu sou da cidade de Luton. Temos 80 mil muçulmanos, 45 mesquitas, 33% da população. Então eu me perguntei, por que um não muçulmano estaria dizendo para qualquer um de nós que não deveríamos desconfiar do Islã? Bem, é claro, Jacob não precisa lidar com as consequências da sua própria política desastrosa de governo. Aliás, Esse é o cara da foto. É. Deepai, suas políticas e crenças são coisas que só a elite pode se dar ao luxo de defender. Então é o Islã. Devemos, no Ocidente, desconfiar disso? Quero esclarecer o que é o Islã, pois não corresponde ao que vocês ou eu dizem. Não é o que queremos, nem o que Eli Limam, seu taxista, ou o Sr. Andaluzia acham. O Islã é definido pelo Alcorão. Muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra de Allah, registrada em um livro eterno no céu e revelada a Maomé no século VII. E é Sunna, o alto padrão moral, conforme definido nos hadiths, que registram palavras, ações e aprovações ou desaprovações silenciosas de Maomé, além de sua biografia. E toda a ideia, aliás, se baseia em aceitar que Maomé é o último profeta, porque o Alcorão diz isso, e o Alcorão é a palavra de Deus, porque Maomé diz isso. Então, buscando um terreno comum. Eu não estou aqui para brigar, ao contrário do que todo mundo pensa. Todo mundo acha que onde quer que eu vá, eu quero brigar. Eu quero encontrar um terreno comum. Encontrando um terreno comum com o Islã, Maomé disse aos cristãos de Nájera: venham para uma palavra justa entre nós, que adoremos só Allah e não associemos parceiros a ele. Assim, o Islã se apresenta como uma religião que busca encontrar pontos em comum com os outros. Venham a um entendimento, Maomé estava dizendo. Vamos encontrar algum ponto em comum. Nada para desconfiar aí, certo? Mas a questão é o não associar parceiros. Esse é o ponto-chave. O Islã afirma buscar pontos em comum. Mas o ponto em comum precisa ser o Islã. Os cristãos precisam negar que Jesus é o Filho de Deus. Um parceiro. Mas, de qualquer forma, vamos procurar algum ponto em comum, ok? É isso que queremos encontrar. Eu já vi como isso funciona. E vou responder quantas perguntas vocês quiserem no final. Só vou terminar o meu discurso. Quantos de vocês aqui são gays? Vocês não precisam realmente levantar a mão, tudo bem? No Alcorão, pela história de Ló, a homossexualidade é condenada. E 4 das 5 principais escolas de direito islâmico defendem pena de morte. Talvez eu termine o meu discurso. Em 24 países onde o Islã é religião oficial, a homossexualidade é crime. Em 8 é punível com pena de morte. Me pergunto se, sendo gay, você não ficaria desconfiado disso. Isso acontece no Afeganistão, Irã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Eles matam você por ser gay. Quem protesta contra isso? Quando esses países, legisladores ou governos vêm aqui, quem protesta? Só quero terminar isso. Foi levantada uma questão de ordem, Presidente. Você concorda, com base nas discussões anteriores, que precisaremos de várias confirmações? De qualquer forma, sem parar, sem parar, sem parar. Brilhante, incrível e interessante. Assistiria isso com vocês o dia todo. Como vocês provavelmente sabem, eu vou assistir isso. E vocês deveriam continuar assistindo, porque quando finalmente tiverem os debates, fica tão claro, fica tão dolorosamente claro quem está certo. Quer dizer, a gente nem ouviu muito o outro lado, só pra escutar eles basicamente ameaçando Tommy Robinson. Devo mostrar um trecho? Ok, vou mostrar um trecho. Este é o cara de quem Lawrence Fox estava zombando.
Eu achei que estava enfrentando os durões da direita da política britânica. As pessoas que têm a reputação de serem duronas, francas e extremamente patrióticas. E acontece que eles são criaturinhas tímidas, cuidadosas e assustadas porque não têm confiança. Em vez disso, eles estão sentados em casa à noite preocupados. Liberdade de religião, liberdade de ideias, liberdade de expressão, das quais a liberdade de religião deve ser um fundamento, nos tornou fortes. Não é nada de extrema-direita. Velhos esquerdistas desesperados, no fim das contas. Comecei a pensar em imagens que tenho neste envelope. 78% dos muçulmanos britânicos acreditam que nenhuma publicação deveria publicar imagens de Maomé em um país que aboliu completamente as leis de blasfémia. Então, aqui estamos nós, com essa charge, certo? E é hora de provar que não vou me submeter. Quer dizer, ele é só um monte de besteira. Literalmente um monte de besteira. Olha a diferença entre os argumentos dele, onde a gente ficava tipo, do que você está falando, Tommy? Podemos pelo menos concordar? Executar prisioneiros de guerra, inclusive meninos. Promover limpeza étnica, expulsando judeus e cristãos dessas terras. Ou se casar e ter relações sexuais com uma criança pequena, quando Maomé tinha 53 anos. Podemos ao menos concordar com isso hoje? Maomé não foi e não é o exemplo perfeito para a humanidade. Nem é um exemplo exaltado de excelência moral. Na verdade, é justamente o contrário. Gente, o mais louco é que quando você assiste isso e vê como é claro e preciso, você sabe o que acabou acontecendo? Eles estavam perdidos. O islamista venceu. Porque é assim que as pessoas estão assustadas. Se existe um exemplo melhor de como as pessoas estão com medo, é este. Obrigada pela sua atenção a este assunto.